Boa noite, amados irmãos. A palavra de Deus, lá no Salmo 92, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Louvado seja Deus por este momento que estamos aqui na sua presença e que vamos abrir nossas Bíblias agora, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Que Deus seja glorificado dia após dia em nossas vidas. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Eu peço a compreensão mais uma vez da igreja, ficar de pé, para nós lermos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 18. E nos diz assim: No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como que estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinham dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amados irmãos, estamos diante de um texto, creio que muitos aqui já têm o conhecimento do mesmo, mas Deus a cada dia Ele concede cada vez mais ensinamentos para as nossas vidas. Amados irmãos, nós lemos aqui o capítulo 28 de Mateus, quase todos, né? Nós fomos até o versículo 18, mas quando nós lemos lá Mateus capítulo 1, versículo 23, está escrito que
a virgem daria um filho, e esse filho seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo aqui, após se apresentar ressuscitado para as duas mulheres, depois manda avisar aos discípulos, nós podemos ver que Jesus Cristo, antes de ser entregue para ser crucificado, Jesus Cristo preparou a sua igreja, os seus apóstolos, todos os seus discípulos, como está escrito lá em João capítulo 14, versículo 16 e 18, dizendo o seguinte, João 14, versículo 16 ao 18, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E eu acho interessante, eu acho maravilhoso as Escrituras, porque Jesus aqui, no versículo 18 do texto que nós lemos, Jesus mostra que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amados irmãos, por que Jesus, antes de trazer a confirmação, passar convicção aos seus discípulos, ele diz essas palavras aqui: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amados irmãos, quando nós lemos nas Escrituras, lá em João capítulo 10, versículo 18, Jesus diz o seguinte: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus tem poder para dar a sua vida e depois para reassumi-la. Mas também, amados irmãos, quando nós lemos Mateus 9, versículo 6, diz o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus também tem poder para perdoar pecados. Quando nós lemos também lá em João 17, versículo 2, diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, Jesus Cristo tem também o poder de dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. E quando lemos também João capítulo 5, versículo 27, João nos diz o seguinte: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Ou seja, Jesus, após ressuscitar, ele cita aqui: toda autoridade me foi dada nos céus, no céu e na terra. Ou seja, Jesus tem poder para dar a sua própria vida e depois reassumi-la. Jesus tem poder para perdoar pecados. Jesus tem poder para dar a vida eterna. E Jesus foi-lhe concedido também poder para julgar e também para condenar. Mas o texto que nós lemos lá em João 14, versículo 16 a 18, que eu li aqui para os irmãos,
O versículo 18 diz: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Como foi que Jesus voltou? Jesus voltou na pessoa do Espírito Santo para habitar em nosso interior. Jesus está presente dentro de nós. Ele habita no coração de todos aqueles que o quê? Já entregaram suas vidas, já o confessaram como Senhor e seu Salvador. Todo cristão, todo crente que é convertido pelo Espírito Santo, que é regenerado, que é nascido do alto, ele é habitado pelo Espírito Santo, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, que nos diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor até o resgate da vossa herança. Ou seja, Jesus Cristo, amados irmãos, Ele está habitando dentro de nós. Mas pastor, tem um texto mais claro, não? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, ele diz: aqueles que não têm o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Cristo, amados irmãos, após ressuscitar, Ele voltou e Ele habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é um Deus triuno, todos habitam com a sua divindade dentro de nós que cremos. Jesus continua presente ao nosso lado, por isso que Jesus, quando diz aqui, dá a ordem missionária para a igreja: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está presente na vida dos seus. A Bíblia diz, amados irmãos, que a presença do Senhor, Ele enche o céu e a terra. Os crentes do Antigo Testamento já podiam crer nesta verdade. Davi, lá no Salmo 139, versículo 7 ao versículo 12, ele diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amados irmãos, não há dúvidas, não há incertezas. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus está com o seu povo. Este é um fato consumado, este é um fato experimentado por todos aqueles que já entregaram suas vidas ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite, amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos os benefícios
da presença do Cristo ressuscitado sobre as nossas vidas. Os benefícios do Cristo ressuscitado sobre as nossas vidas. A presença de Cristo em nossas vidas, o que ela vai nos dar? Primeiramente, a presença do Cristo ressuscitado conosco vai nos proporcionar segurança. A presença do Cristo ressuscitado sobre as nossas vidas significa segurança e proteção. O Senhor Jesus Cristo sempre protegeu individualmente e também de forma coletivamente os seus servos e as suas servas. Eu vou ler um texto aqui, lá no Antigo Testamento, que o Senhor sempre protegeu de forma individual e também de forma coletiva todos os seus servos e suas servas de todas as épocas. Lá em Gênesis 28, versículo 15, diz assim: Jacó estava sozinho ao relento, para entendermos o texto, fugindo do ódio do seu irmão Esaú, e Deus lhe aparece e lhe diz o seguinte: eis que estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Eu te guardarei, eu estou contigo, por onde quer que fores, e eu vou cumprir tudo na sua vida, Jacó, quanto eu me referi a você. Meus amados irmãos, isto é uma coisa maravilhosa para as nossas vidas. A presença do Cristo ressuscitado sobre a minha, sobre a sua vida, nos traz segurança. Jesus é o bom pastor que salva e também, ao mesmo tempo, Ele protege as suas ovelhas. João 10, 27 e 29, creio que muitas pessoas, muitos irmãos aqui já sabem de cor. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode as arrebatar. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e amigos, Jesus é o bom pastor que salva, que protege, que deu a sua vida pelas suas ovelhas e continua protegendo-os, continua guardando estas ovelhas que Ele comprou pelo seu próprio sangue. E hoje Cristo está ressuscitado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, a presença de Cristo em nossas vidas nos traz segurança. Meus amados irmãos, no mundo em que nós vivemos, com tanta falta de segurança,
As pessoas precisam conhecer o Cristo ressuscitado, o Cristo que protege, o Cristo que caminha ao seu lado, mesmo não enxergando com os olhos visíveis, mas pela fé, nós temos a certeza que Ele continua caminhando conosco, até um dia nos receber lá na glória eterna. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite, você já tem essa certeza? Você já tem essa segurança que o Cristo ressuscitado está caminhando com você todos os dias, a cada instante na sua vida? Se você não tem, saiba que a palavra de Deus nos fala nesta noite, a presença de Cristo sobre a minha e a sua vida, primeiramente, nos traz segurança aqui e segurança por toda a eternidade. Mas também, em segundo lugar, a presença do Cristo ressuscitado sobre as nossas vidas, ela vai proporcionar a cada um de nós que cremos e aqueles que se entregarem a Jesus Cristo, vai proporcionar a mim e a você coragem. Primeiro, segurança. Segundo, coragem. A presença de Deus em nossas vidas, que Jesus Cristo é Deus, é Emmanuel, o Deus conosco, significa encorajamento para a realização de uma tarefa ou para o cumprimento de uma missão. E a Bíblia, amados irmãos, está repleta de exemplos que o Senhor Jesus Cristo proporciona a mim e a você e a todos os seus filhos de todas as épocas, os que já estão lá na glória, do presente e do porvir. E não há nada melhor para aqui nós tomarmos um exemplo do apóstolo Paulo. Paulo estava preso lá em Corinto. Paulo estava desanimado com o trabalho do Senhor que realizava. E o Senhor vem encorajar a Paulo. Está lá em Atos capítulo 18, versículo 9 ao versículo 11. E o Senhor, em uma visão de noite, diz assim o texto: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amados irmãos, ai de nós, se não fosse a presença de Cristo em nossas vidas, nos dando segurança, nos dando encorajamento para realizarmos a obra que Ele colocou em nossas mãos. Mas há outro momento que Paulo estava sendo preso injustamente. Está lá em Atos capítulo 23, versículo 11, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Meus amados irmãos, a presença de Cristo em nossas vidas nos traz o quê? Encorajamento para continuarmos a missão que Ele colocou na vida dos seus discípulos e das suas discípulas, dos seus servos e das suas servas. Coragem
pois do modo como deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. E trazendo, amados irmãos, aplicando para mim e para a sua vida, você tem sido encorajado pelo Senhor Jesus Cristo? Já houve algum momento em sua vida que você deu vontade de parar, largar tudo e dizer: sabe de uma coisa? Eu vou deixar isso de lado. A igreja pertence a Deus mesmo, Ele é Senhor. Às vezes, amados irmãos, a carga é pesada, as dificuldades são muitas, e muitas vezes é necessário o encorajamento da parte do Senhor ressuscitado em nossas vidas. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você está desencorajado na obra do Senhor? Ou em qualquer outra área da sua vida? Seja na obra do Senhor, seja lá no seu trabalho, seja lá no seu emprego, seja lá na universidade onde você está estudando, seja a função que você esteja exercendo onde quer que esteja, porque todo trabalho, quando é bem feito, visando a glória de Deus, Deus há de nos abençoar, Deus há de nos encorajar, nos trazer ânimo, coragem. A presença do Cristo ressuscitado sobre as nossas vidas nos traz encorajamento. Os irmãos lembram o que Deus disse a Josué, sucessor de Moisés? Os irmãos lembram? Eu vou ler aqui para os irmãos. Josué, ou melhor, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23, diz assim: ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento prometi, e eu serei contigo. E Josué capítulo 1, versículo 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amados irmãos, muitas vezes nós ficamos tristes, a coragem falta na minha e na sua vida, mas quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos para a realidade pela qual o povo de Israel peregrinava lá no deserto, nós podemos olhar e dizer: eu não estou tendo obstáculo nenhum, eu não estou enfrentando dificuldade nenhuma, comparado a que o povo de Deus enfrentou lá no deserto. Mas isso é próprio do ser humano. O ser humano, por qualquer motivo, ele quer refrear, ele se entristece, e haverá momentos na minha e na sua vida que talvez até o pastor, até um presbítero, um oficial da igreja, um familiar seu, seja quem for, não vai lhe encorajar, não vai lhe levantar, só o Senhor é que vai lhe levantar. Sabe por quê? Porque Ele conhece cada um de nós individualmente. Jesus é o melhor psicólogo que podemos ter. Ele sabe o que passa dentro da minha alma e dentro também da sua alma. E mesmo assim, nós, desabafando, seja para o pastor da igreja, seja por um oficial, seja por um irmão, haverá momento, mesmo que as dificuldades serão tamanhas, que talvez nem palavras nós vamos ter para expressar o que nós estamos sentindo. Mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece,
Jeremias, lá no capítulo 17, diz: eu sou o único que sondo as mentes e os corações. Eu, o Senhor, e nem mais nenhum. Então, amados irmãos, o segundo benefício da presença do Cristo ressuscitado sobre as nossas vidas é que vai nos proporcionar o quê? Encorajamento. Primeiro, segurança. Segundo, encorajamento. Terceiro, conforto. A presença de Cristo ressuscitado proporcionará conforto nos momentos de tribulação. O cristão, amados irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, viu? O cristão está sempre entrando, saindo ou no meio da tribulação. Vou repetir, viu? O cristão está sempre entrando, saindo ou está no meio da tribulação. Mas pastor, será que é isso mesmo? O Senhor Jesus nunca escondeu nada para o seu povo. Pelo mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha só o ânimo. Porque o cristão, amados irmãos, ou ele está saindo, ou ele está entrando, ou ele está no meio da tribulação. Porque ele está remando contra a maré. O mundo vem em contra dele, e as tribulações naturalmente virão sobre a vida dele ou dela. Mas a palavra de Deus nos traz uma palavra de encorajamento. Lá em Isaías 41, versículo 10, diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Olha só, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isso é conforto, amados irmãos. Tem palavra mais confortável do que esta? Você está passando por uma tribulação. Em meio de uma tribulação, você ora a Deus e lembra dessas palavras aqui, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu estou contigo. Estão lembrados quando Jesus ressuscitou, o que foi que disse aos discípulos? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus já falava ao seu povo as mesmas palavras. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Mas Isaías 43, versículo 2 diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isto aqui, amados irmãos, é a garantia de Jesus para as suas ovelhas: consolo e proteção. É um salmo que creio que todo cristão lembra de todos eles. Todo salmo, o Salmo 23. Davi era um homem que tinha experiências com Deus. Davi foi um homem que passou tribulações. Mas ele, quando escreve, inspirado pelo Espírito Santo, Salmo 23, versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado é que me consola.
E o versículo 6, o que é que diz? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Amados irmãos, não teria sentido se eu e você estivéssemos aqui nesta noite falando acerca do Cristo ressuscitado e nós não crêssemos que Ele está habitando dentro de nós. Que motivação nós teríamos de estarmos aqui reunidos, cultuando a Ele? Mas nós cremos, pela fé que nos foi concedida, que Cristo está vivo, que Cristo está presente aqui no nosso meio, e Ele há de ser glorificado em nossas vidas. Então, meus amados irmãos, a presença do Cristo glorificado em nossas vidas proporciona segurança, coragem, conforto, mas também, em quarto lugar, proporciona direção. A presença de Cristo em nossas vidas significa direção. Ele está sempre presente com seu povo, a fim de quê? De orientá-los. Amados irmãos, quando nós vemos o povo de Deus lá no Egito, Deus libertando o povo do Egito, nós vemos a presença do Senhor no meio do seu povo. Está lá o que? Em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: Deus ia junto com o seu povo, dia e noite. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nós sabemos que a nuvem aqui simbolizava o quê? A presença orientadora de Deus. A nuvem estava aqui, mas quando a nuvem se movia para outro lugar, o povo tinha que levantar as tendas e ir para onde a nuvem assim os mostrasse. E nós sabemos também que a nuvem se levantava, seria desmontado o tabernáculo, todas as tendas, e os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Mas a coluna de nuvem, a nuvem e a coluna de fogo, nunca se apartou do seu povo lá no deserto. Por isso, amados irmãos, que Moisés era um homem que Deus falava face a face com ele. Ele sabia da importância da direção de Deus na sua vida, a ponto que ele declara lá em Êxodo capítulo 33, versículo 15, ele diz: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés sabia da importância da direção divina para a sua vida e para o seu povo. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Meus amados irmãos, isso é algo maravilhoso. Eu pergunto, você tem buscado a direção divina para a sua vida? Você tem orado a Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Para que tome decisões acertadas?
Para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Ou como você está caminhando? Você tem buscado a direção divina para a sua vida? O Cristo ressuscitado, Ele habitando em nós, Ele vai nos dar a direção que Deus quer para as nossas vidas. Jesus está conosco. Ele habita em nós. Ele orienta-nos por meio da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o mapa divino que Ele colocou em nossas mãos. Você quer saber a orientação de Deus? Medita nesse livro, de dia e de noite, e serás bem-sucedido por onde quer que fores. Não te apartes deste livro. Foram as palavras confortadoras que Deus deu para seu servo Josué, e continua até hoje, e continuará até o retorno de Jesus Cristo, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia é o mapa divino que devemos nos orientar por ela. Mas em último lugar, a presença do Cristo ressuscitado, eu já falei 4, nos traz segurança, nos traz coragem, nos traz conforto, nos traz direção. Mas em último lugar, a presença do Cristo ressuscitado em nossas vidas nos traz capacitação. A presença de Deus significa poder em nossas vidas e capacitação espiritual dada a mim e a você. Amados irmãos, quando Deus nos capacita espiritualmente, as coisas de Deus, elas irão fluir naturalmente. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, quando nós meditamos, nós nos humilhamos na presença do Senhor. Sabe o que é que a Bíblia diz? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, que vocês serão capacitados para toda boa obra. Foram estas palavras que Deus falou lá para Zorobabel, através do profeta Zacarias. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É por isso, amados irmãos, que Jesus aqui no texto, em Mateus que nós lemos, antes dele enviar a igreja para o mundo, não foi isso? Ele fez o quê? Ele capacitou a sua igreja para a obra missionária, com a presença do Espírito Santo. Amados irmãos, a obra missionária da igreja, o funcionamento da igreja, sem a presença do Espírito Santo, não caminha. Mas o Espírito Santo presente, Jesus, antes de ascender aos céus, subir, ele disse o seguinte, lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder, ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, e sereis, olha só com a presença do Espírito Santo, depois que descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. É o Espírito Santo, é o poder transformador do Espírito nas nossas vidas. É por intermédio do poder do Espírito Santo que o cristão poderá vencer as tentações,
poderá vencer as seduções do pecado. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andem no Espírito, que jamais vocês irão ceder ao pecado e às concupiscências da carne. Queremos a capacitação para a obra de Deus? Andemos no Espírito, que é por intermédio do Espírito que o cristão vai vencer o pecado e as suas tentações. E o fim de tudo isso, amados irmãos, é que Deus está preparando uma igreja santa, uma igreja preparada para o noivo que é Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo diz: e todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, amados irmãos, louvemos ao Senhor. Cristo ressuscitou. Cristo habita no seu povo. Ele habita dentro de cada um de nós. Ele transmite segurança diariamente. Ele nos traz encorajamento. Ele nos traz conforto, Ele nos traz direção e Ele nos dá capacitação para realizarmos a sua obra e estarmos nos preparando dia após dia, andando no Espírito, contemplando a glória do Senhor, para sermos transformados pelo Espírito Santo, cada vez mais na imagem do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqueles que já confessaram ao Senhor Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, agradeça, se fortaleça, não tenha vergonha de dizer: aleluia, Cristo vive e vive em mim. Para aqueles que ainda não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, eu creio que não há palavra mais oportuna como esta, para você se entregar ao Senhor Jesus Cristo, corpo e alma, nesta noite. Porque eu tenho a plena convicção que Cristo, Ele está falando comigo e também com você que está aqui nesta noite. Então, amados, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Amanhã será um novo dia, mas o Cristo ressuscitado, Ele, com certeza, vai proporcionar cada vez mais segurança, conforto, coragem, direção e capacidade para a sua obra. Então, amados, louvado seja Deus e que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.